por exemplo, IA, não é sabedoria artificial, é inteligência artificial. Ou seja, a inteligência trabalha com dados. E aí, nesse negócio do estar inseguro, tem um aspecto que eu vejo poucas pessoas falarem, mas para mim é um aspecto muito pragmático, se hoje eu estou pensando em mudar de carreira, né? Por exemplo, dar um salto de executiva para conselheira. Eu sempre falo, aonde eu tenho a oportunidade, eu falo, não dá para pensar nisso quando você, por exemplo, tem muita conta para pagar, você é o arrimo da família, você não tem dinheiro poupado, porque assim, aceita. Você não vai conseguir trabalhar em tantos conselhos assim que componham a sua renda igual à sua renda como executiva ou executivo. Não vai acontecer. Se acontecer, você vai estar em 8, 10 conselhos e não dá para estar em 8, 10 conselhos. Não dá. Se for conselho, então, maior, mais complexo, capital aberto, cara, demanda muito tempo, muita atenção. Então, dentro dessa visão de gestão emocional, entra uma coisa de você racionalmente você gastar menos do que pode, você ir colocando mesmo metas de você poupar dinheiro enquanto executivo para você ter a liberdade de ser dono do seu destino. Muitas vezes a gente não tem essa liberdade porque a gente come bola. A gente vive o hoje sabendo que vai pingar no final do mês, mas não está, às vezes, preocupado com amanhã. Então, eu acho que eu falei uma gestão emocional, mas isso que eu falei é bem racional, mas eu acho que faz parte dessa visão do se preparar para a mudança e, ao mesmo tempo, estar preparada, sólida, com liberdade e independência financeira, no caso, para você tomar essa decisão. Mas é engraçado, né? Porque essa sua dica, ela é muito corajosa, eu acho. Porque a gente escuta muito pouco as pessoas falarem dessa preparação financeira para um novo movimento, como do executivo para o conselho, ou do executivo para o empreendedorismo. Isso. Nos primeiros anos de empreendedorismo, é super difícil. Vai botar dinheiro, né? E é desmotivador. Esse caminho, sem dinheiro, você chega em algum momento, tem uma chance muito grande de você cansar e falar, isso não era para mim. E precisa de persistência também, né? Por isso que eu concordo, enfim, para mim, é a primeira vez que alguém fala tão claramente assim para mim, dessa preparação financeira para o conselho, mas é por isso que você precisa de uma estruturação emocional também tão forte, para você não desistir antes de você chegar. Sem contar os conselhos pro bono que a gente tem que fazer no começo, não é, Cláudia? Porque até as pessoas te conhecerem, poderem te indicar. É mais difícil. E o último aspecto que eu falaria, que eu acho que é importante, na hora que você pensa, né, em mudar de carreira, fazer uma transição, sei lá, às vezes de uma empresa para outra, eu entendo, Fernanda, que as pessoas elas precisam ter uma clareza, eu adoro essa palavra, clareza de identidade e uma clareza do seu posicionamento sobre valor. Então, valor agregado. Quando eu falo de clareza de identidade, por exemplo, o que eu sou hoje? Alguém me conhece. Alguém me reconhece como o quê? Muitas vezes, se você fica muito tempo numa empresa, a própria empresa não consegue reconhecer o que você evoluiu. Eu fiquei 17 anos na Ambev, né? Cara, eu entrei com 23, saí com 40. Eu não era a mesma Cláudia com 40 do que eu era com 23. Mas em tudo, eu via que as pessoas falavam comigo só como eu fosse aquela Cláudia do início da minha carreira. Por isso que há momentos que a pessoa tem que mesmo decidir ir embora. Se ela estiver percebendo que a identidade dela, a clareza sobre o valor que ela agrega, em que temas, de que forma, né? Se isso não está claro aqui, cara, é o momento de eu ir embora, né? E então essa clareza da minha identidade, o que eu sou e como eu sou reconhecido. E no fundo, o que eu sei que sou, mas alguém não reconhece, e eu quero que reconheçam. E aí entra uma visão do posicionamento, da forma como você vai falar sobre você para essas outras oportunidades que vão se abrir na sua carreira, né? Adiante. Entra uma questão de você escolher a narrativa, a forma como você... Eu falo muito sobre isso na mentoria Sharp. Como você vai... Dentro da mentoria tem um momento de uma sessão individual de 2 horas, onde a gente monta um plano de ação para cada mentorado ou mentorada. E lá eu falo, gente, mas essa sua abordagem não vai te ajudar para isso que você diz que quer. Cadê isso? Cadê aquilo? Pô, você conviveu comigo, como a gente tem várias sessões, é muito louco, Fê. Tem muitos momentos que a pessoa não fala sobre coisas que ela tem,
Mas ela nunca ouviu isso, então ela tem até dúvida se tem. E aí você vira e fala assim, você tem isso já cristalizado, está dentro de você. Isso aqui você pode falar, não é embuste. Você não está adorando pílula não, você tem. E essa coisa da pessoa sentir que ela pode, é o que eu digo que a mentoria é para a pessoa sentir que ela pode. É como você posiciona ou reposiciona o valor que você agrega. Se tudo isso ocorrer, essa visão da mudança, né, para onde eu vou, ela não tem dor, ela ocorre mais em flow, sabe? Entendo. E tem uma coisa que eu queria lembrar aqui, porque é interessante quando a gente passa muito tempo numa corporação, eu acho que muito da nossa audiência está há bastante tempo numa corporação. Sim. A gente meio que faz com que um dos nossos objetivos, ou uma das devolutivas desse processo dessa convivência nessa empresa e desse processo de tempos e tempos com ela, acaba sendo o reconhecimento que a gente tem dos pares e dos superiores. Isso. Esse é o grande bônus, né? Se as pessoas vêm e me reconhecem, se as pessoas me contam, né? Me parabenizam pelas coisas que eu fiz. E é tão difícil que isso aconteça da maneira que a gente espera. Uhum. Porque a expectativa normalmente atrapalha, né? Quando eu falo expectativa, a gente às vezes coloca uma expectativa, claro, e às vezes não vem, porque o time da pessoa, a forma que a pessoa porque a geração e a forma como a pessoa foi construída como líder ou como par, enfim. Porque tem tudo isso, a gente tem tantas gerações trabalhando juntos e a gente tem expectativas e diferentes, né? Sim. Valores diferentes dentro da corporação. Mas quando a gente é muito seguro do que a gente quer, foi uma fala sua, né? Eu preciso me apoderar, não é nem empoderar, me apoderar desta segurança de quem eu sou, do que eu gero de valor, para que eu não precise fazer tão forte essa minha expectativa pelo reconhecimento. E aí sim eu consigo me posicionar melhor para o mercado e para as novas oportunidades dentro e fora da carreira. Sabe o que é engraçado? Muitas vezes a gente escuta assim das pessoas: eu não consigo fazer com que alguém, além do meu chefe, me enxergue, né? Isso pode ser, se eu sou o primeiro líder no Brasil, pode ser que alguém fora do Brasil, né? Lá no headquarter da empresa não me enxergue também. Então, quando eu me sinto seguro com os meus valores, e essa foi uma fala incrível sua, eu consigo até me posicionar melhor. É fantástico isso. É isso. Cláudia, e eu não posso terminar esse B2B Voices sem a gente falar de tecnologia, né? Porque a gente está falando de presente, né? A gente está preso no presente, e depois a gente tem que pensar no futuro. E no meio disso tudo a gente tem ferramentas de tecnologia coletando dados o tempo todo, deixando à disposição da gente tanta informação que a gente nem sabe o que fazer com ela, né? As estatísticas dizem que no Brasil a gente usa 20% só de toda a informação que a gente coleta. E isso fica no prato do líder, né? Quase como uma obrigação, como se ele tivesse que usar todos esses dados. Ao mesmo tempo, onde fica o humano nisso? Muito interessante essa pergunta. E acho que super atual, Fernanda, porque eu, na minha convivência, principalmente com gerações mais novas, que usam mais, essa é a real, tudo essas ferramentas tecnológicas, né, que estão aí surgindo. E principalmente se eu estiver mais perto de pessoas mais engenheiros, né, pessoas de business, eu vejo que a galera adora dados. É verdade. E nesse negócio de adorar dados, a gente acaba pensando assim, bom, qual o limite entre humanidade, ou seja, eu confiar no humano, na intuição, e o limite de eu poder trabalhar com dados e etc. E bem parecido com o livro de Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo, eu não acho que é ou isto ou aquilo, são os dois, é o e, não o ou. Então, o líder, ele nem pode ser intransigente de virar e falar o seguinte: não vou usar dados porque eu acredito na minha humanidade, eu tenho confiança no meu nível de julgamento e é isso que a gente vai fazer. Não pode ser esse extremo, mas também não pode ser assim: vamos tomar a decisão, vamos gerar tal relatório, fazer tal análise e o que cuspir a análise com a probabilidade de percentual, a gente vai fazer isso, né? Por exemplo, IA.
não é sabedoria artificial, é inteligência artificial. Ou seja, a inteligência trabalha com dados. A sabedoria traz junto uma série de elementos de contexto, de escolhas, de pensar sobre o humano e de julgamento também. O humano, ele vai sofrer as consequências das suas decisões. A máquina e o algoritmo não sofrem essa consequência. Então, por isso que eu digo, é os dois. A tecnologia, ela é muito útil nas empresas, para o líder, no que é a otimização do tempo, a capacidade de análise, a velocidade, a escala que eu posso usar para perceber padrões. Isso tudo e muito do olhar também para trás, né, no que a gente tem de dados disponíveis. O humano, a humanidade, ela é muito importante no que é analisar o contexto onde uma decisão vai ser tomada, ao olhar o que são os elementos de consequência, que às vezes o dado está dizendo que é para fazer tal coisa, não, mas não pode, porque tem uma questão ética, tem uma questão do considerar os outros, os demais stakeholders, a sociedade, que isso não está considerado às vezes na proposta. E tem vários estudos das universidades americanas falando sobre isso, né? Não sei se você já leu, falando assim, no futuro talvez os conselhos sejam substituídos somente por entidades de inteligência artificial, né? Generativa. Eu acho que isso nunca vai acontecer, porque no conselho é onde mais eu vejo vir, por parte das pessoas que estão ali, ponderações. E o bom é um conselho diverso cognitivamente, em que a gente tenha diversas perspectivas para que melhore a decisão, para que a decisão tomada agregue realmente mais valor. Então, a visão não é um limite, até aqui vai de uma maneira, depois daqui é de outra maneira. A visão é como que eu consigo integrar de usar dados e também considerar a intuição ou o humano no que é qualquer processo decisório, porque isso, com certeza, trará as melhores decisões, que para mim são decisões que agregam mais valor à empresa, ao negócio, aos líderes e à sociedade. Tem um verbo em inglês que eu gosto muito quando a gente fala de inteligência artificial, né? Que ela veio para enhance o humano. É isso que você acaba de falar. E eu acho que você enhanced o B2B Voices. Estou muito contente que finalmente deu certo depois de também fico feliz. Tanta combinação e dessa agenda concorrida internacional que você tem. Mas queria muito te agradecer, principalmente pela generosidade que você tem, Cláudia, sempre em compartilhar todo esse seu conhecimento. Obrigada. Maravilhoso. É genuíno. Eu acho que as pessoas devem olhar para o seu currículo para ver quanto sua carreira é incrível, diversa e pouco previsível. Pouco previsível. Mas que a gente tem aqui, e eu sei que todo mundo que te segue, mas pouca gente tem o prazer e a oportunidade, né? Obrigada. De aprender. Então, muito obrigada. Obrigada, meu amor. Prazer estar aqui. Obrigada.